Vemos aquilo que Deus fez ao longo da história. Nós olhamos para o tempo de Acabe, quando o povo estava vivendo uma apostasia, adoração a outros deuses. Deus vai lá e levanta um homem chamado Elias para trazer o povo de volta para o centro da tua vontade. Quando nós olhamos para a história que a Bíblia conta a respeito do Êxodo, quando o povo de Deus estava sendo levado cativo ao Egito, Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar esse povo. Quando nós olhamos para a história de Juízes, quando o povo estava sendo escravizado e dominado pelos seus inimigos, Deus levanta juízes para libertar o teu povo. Quando nós olhamos para a situação de Miracema hoje, meu irmão, quando muitos dizem que não há esperança, quando muitos dizem que não há futuro, Deus tem levantado uma igreja neste lugar. Amém. Com uma voz profética para essa cidade, para que essa cidade seja remida pelo poder do Evangelho, meu irmão. Sabe, se você prestou atenção naquilo que o Lucas leu, que diz aquilo que o Lucas orou aqui hoje, ele diz que Miracema conheça a glória de Cristo. É exatamente sobre isso, meu irmão. É muito mais do que uma autoridade pública sobre um trono, é sobre uma igreja que se levanta como uma voz profética sobre essa cidade. Se Deus levantou Elias uma vez, se Deus levantou Moisés outra vez, se Deus levantou os juízes outra vez, meu irmão, nesse tempo, Deus quer te levantar como uma voz profética para essa cidade, como um agente de transformação para essa cidade. Talvez você olhe e fale assim, Frank, logo Deus vai levantar a mim como voz profética nessa cidade. Talvez você fale, isso não é uma mensagem para o último culto do ano, quando a gente está preparando para virar. Meu irmão, não há mensagem mais específica ou mais apropriada do que essa, para que a gente adentramos 2025 com o pé na porta, chutando a porta, indo com tudo para cima de Satanás, irmão, fazendo com que essa cidade conheça o verdadeiro Cristo. Em tempos difíceis, Deus tem sempre levantado homens e mulheres ao longo da história para a transformação de um povo. Eu tenho certeza que nesse tempo, Deus tem levantado nessa cidade homens e mulheres com uma voz profética, com um cargo profético, para que essa cidade conheça a glória e a glória do Senhor. Deus tem nos levantado, Deus tem nos levantado neste lugar. Há uma frase que eu sempre digo que parece clichê, mas não é. Deus tem sempre nos colocado em determinados lugares. Ou seja, Deus nunca vai te colocar em um lugar onde esse lugar não necessita de uma transformação dele. Deixa eu repetir para você gravar isso. Deus nunca vai te colocar em um lugar onde este lugar não necessita de uma transformação dele. Amém. Se Deus tem te levado a alguns lugares, meu irmão, sabe que você está nesse lugar sendo levantado por Deus para que o reino do Senhor seja estabelecido aonde você está. Você é a resposta do clamor dessa cidade, meu irmão. Talvez a gente olhe para a nossa história, talvez a gente olhe para a nossa realidade e a gente fique esperando que um profeta ou que um missionário de fora venha e faça aquilo que Deus tem levantado eu e você para fazer, meu irmão. Deus tem nos levantado para ser uma voz profética ao longo dessa cidade. Se o trono estava vazio, se os dias estavam mortos, Deus levantou ele, Deus levantou Isaías como voz profética para aquele lugar. E a visão que Isaías tem é uma visão magnífica. Porque Isaías está olhando para o templo. E Isaías está vendo que o trono do Senhor ainda permanece intacto. Que o Senhor ainda continua sobre todo o controle. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Salmos 103:19. Salmo 103:19. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Meu irmão, o Senhor continua no governo. O Senhor ainda continua no controle. O Senhor continua governando sobre tudo e sobre todos. É sempre sobre a mão do Senhor. E o seu reino é imutável. O seu reino não tem fim. O Senhor nos céus estabeleceu o seu trono. E o seu reino domina sobre tudo e sobre todos, meu irmão. Deus não perdeu o controle. Deus ainda continua no controle de tudo. Deus ainda continua governando sobre tudo e sobre tudo, meu irmão. Deus está no controle de todas as coisas. No verso 2, olha só o que a palavra vai dizer. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo:
santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais do templo se encheram de fumaça. Quando a gente olha para essa expressão, ou quando a gente olha para todas as vezes que Deus fez as suas aparições a um homem, a alguma mulher, no contexto bíblico, em diferente contexto Deus se apresenta de algumas formas. Em diferente contexto, quando Deus apareceu para Abraão, Deus se mostrou como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ou quando Deus apareceu para Moisés, Deus diz, eu sou. Ou seja, quando Deus aparece para alguém, Deus aparece com seus atributos de glória também. Quando Deus aparece para Abraão, Deus diz para Abraão, eu sou El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso. Quando Deus aparece para Moisés, Deus diz, eu sou. O eu sou de Deus é tudo aquilo que Ele é. Em todos os seus âmbitos, em todo o seu contexto, o eu sou de Deus cabe tudo que Deus é. Deus aparece para Moisés com toda a sua glória, mas quando Deus aparece para Isaías na visão do templo, os anjos estão declarando uma coisa só: Santo, Santo, Santo é o Senhor. É porque no superlativo hebraico não há nenhuma palavra que contenha esse santo do Senhor. E a única expressão que ele pode usar para bem dizer aquilo que é base da glória do Senhor, que é a sua santidade, é dizer Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas por que Deus agora nesse contexto está aparecendo de forma diferente para Isaías? Se outrora Deus aparece como grande eu sou, se Deus aparece como El Shaddai, por que agora Deus está aparecendo como aquele que é santo ou santíssimo? Ou sobre aquele que ninguém é capaz de olhar para ele devido à sua santidade? É porque o que está levando Israel à sua ruína não é os grandes feitos do rei Uzias. Mas o que está levando Israel à sua ruína é se virar pela pecaminosidade e virar as costas para Deus. Então Deus está sempre aparecendo com seus atributos devido aos movimentos do povo. Se o povo tivesse se voltado para Deus, talvez Deus teria aparecido de forma diferente. Mas Deus está aparecendo como grande eu sou, como grande santo, santo, santo. É aquilo que os serafins estão dizendo ao Senhor: santo, santo, santo ao Senhor. E eis que toda a terra está cheia da tua glória. Mas há uma posição, há uma nação dos serafins que a gente precisa destacar, que elas são 3 delas. Primeiro a Bíblia vai dizer que os serafins tinham 6 asas. E a Bíblia vai fazer menção de dizer que com 2 asas eles voavam, com 2 eles cobriam os rostos e com 2 eles cobriam os pés. O que isso traz para nós? É que na presença do ser adorado, eu preciso cobrir o meu rosto, porque não sou eu quem devo aparecer, mas toda adoração é para o holofote do grande Deus. Sabe, na presença do Senhor, meu irmão, não somos nós quem aparecemos, pelo contrário, a evidência que tem que aparecer é o Todo-Poderoso, é o Senhor do Senhor, é o Santo dos Santos, é o Senhor dos Exércitos. Quando nós estamos diante da presença do Senhor, meu irmão, a única ação que nós podemos fazer é esconder o nosso rosto, porque, meu irmão, não é sobre nós, mas é sobre o Senhor, é sobre o Santo de Israel, é sobre aquele que guarda, o Senhor dos Exércitos. A Bíblia vai dizer que quando eles aparecem, além de cobrir os seus rostos, eles também estão cobrindo os seus pés. Por quê? Porque, meu irmão, não é com os passos humanos, não é com as nossas próprias pernas, não é com a nossa própria força, mas a presença do Senhor, meu irmão. A gente se retrai para que o Senhor apareça. A gente se esconde para que a presença do Senhor seja manifesta. E aí, meu irmão, se eu pudesse te dar uma ilustração do que esses anjos estão fazendo, na verdade seria com 2 asas cobrindo seus rostos, com 2 cobrindo seus pés, mas talvez com as 2 asas do meio esses anjos voavam. E a gente vai ver que a única coisa que está exposta na presença de Deus não é o rosto dos anjos, não são os pés dos anjos, mas é apenas a parte que representa o coração. A única coisa que quando nós estivermos na presença de Deus, que pode estar vulnerável, que possa estar aparente para Deus, irmão, é o nosso coração. Se apresente, meu irmão, todas as vezes em 2025, com o seu coração aberto para Deus. Se apresente para o Senhor com o seu coração aberto, porque eu tenho certeza que o Senhor falará com você. Eu tenho certeza que o Senhor operará no teu coração. Só que quando a gente olha sobre aquilo que Isaías está declarando, principalmente no verso 5, Isaías tem uma expressão que ele diz: ai de mim,
Ai de mim, porque eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. E parece que há um contraste quando Deus fala com Isaías no verso 3, e quando Isaías declara no verso 5. Porque no verso 3 a gente vai ver que a expressão é: eis que toda a terra está cheia da tua glória. E Isaías, quando ele diz, no verso 5, ele diz: ai de mim, porque eu estou perdido, porque habito no meio de porque tenho meus lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Parece que há um contraste, porque a visão de Isaías é: o lugar que eu estou está perdido. O lugar que eu estou é um lugar de pecaminosidade. O lugar que eu estou é um lugar de pecado, é um lugar de depravação total. Mas quando nós olhamos para o verso 3, os anjos estão dizendo: eis que toda a terra está cheia da sua glória. E aí, meu irmão, é um conselho do Senhor para nós: mude a perspectiva da tua visão. Mude a perspectiva com que você vê o que está à sua frente. Aquilo que nós olhamos como um lugar inóspito, como um lugar sujo, como um lugar de depravação total. É neste lugar que Deus está dizendo: eis que a minha glória habita sobre este lugar.